Graças a Deus. Hoje é dia de festa, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos e queridas, nós vamos dar prosseguimento à exposição bíblica sobre 1 Coríntios. E hoje nós vamos entrar no capítulo de número 5. Nós vamos falar hoje sobre exercendo a disciplina no caso de um homem incestuoso. É um assunto bem espinhoso, mas bíblico e que a gente tem que tratar, né? Que a gente tem que pedir a Deus que nunca aconteça por aqui, mas quando acontecer a gente saber o procedimento daquilo que a Bíblia recomenda, né? Como é que Paulo realmente tratou dessas questões na igreja de Corinto. Capítulo 5 de 1 Coríntios, os irmãos encontraram. Se você está próximo de outro irmão que não trouxe a Bíblia, você pode compartilhar com ele a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, havendo quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andeis-vos ensoberbecidos e não chegando a lamentar, para que fossem tirado do vosso meio quem tamanha ultrajo praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentirei como se estivesse presente, como autor da qual infâmia seja. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entreguei a Satanás para que destruísse a carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermentos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não como o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da maledicência, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, retirando-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, a estes de tal, nem ainda comais. Pois como de direito haveis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é muito clara e objetiva, e ela não nos esconde a maldade e a dureza do coração humano, mas ela revela para que nós possamos aprender com os erros de outros, e jamais venhamos a cometer tamanha atrocidade que venha a prejudicar o bom testemunho da Tua igreja. E assim pedimos as Tuas bênçãos e a compreensão
da tua palavra nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Então, como já falei, nós vamos estar compartilhando sobre exercendo a disciplina ao caso do homem incestuoso. Na verdade, como pastor, tratar de disciplina na igreja é um dos momentos de maior angústia, de maior tensão. Eu me lembro que logo quando me formei, me casei, assumi a primeira igreja ali no Antônio Bezerra, tomei conhecimento de um jovem casal que haviam namorado e como não saiu o divórcio da namorada, né, que tinha sido casado com outra pessoa, eles foram viver junto, né? E hoje, para essa galera jovem, hoje parece isso ser muito normal, mas do ponto de vista bíblico, né, isso não convém. E aí nós tivemos que tratar, acompanhando, orando, e trouxemos a igreja e fizemos, né, naquela época a gente ainda podia fazer as disciplinas publicamente, né? Hoje, se você usar de fazer determinadas coisas publicamente, pode trazer até algumas dificuldades com as pessoas. Mas, de qualquer forma, o que eu quero chegar é que o resultado melhor foi que essa família, né, se submeteu à disciplina, cumpriu o período necessário e saiu o divórcio dela, e depois que saiu o divórcio, nós fizemos, né, demos as bênçãos para eles do casamento, e graças a Deus, até onde eu sei, eles estão, né, estão bem até hoje, né? Mas é que os desafios são grandes. E por onde eu passei como pastor, algumas igrejas não foi necessário, né? Outras também era necessário fazer qualquer disciplina na igreja, e foi realmente assim, sempre muito doloroso, né? Nós, quando viemos aqui para Bela Vista, tivemos também que enfrentar, depois de um acompanhamento muito longo de um casal, e um obreiro da igreja deixou a casa e nós tivemos que discipliná-lo, né? A família permanece servindo ao Senhor, mas ele teve que ser disciplinado porque está vivendo com outra pessoa e ninguém sabe, né, o testemunho como se dará diante disso. E a Bíblia nos orienta para que a gente possa fazer esses procedimentos para trazer saúde ao corpo, para trazer renovo e gerar temor no coração da comunidade. Vocês lembram que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele amava os seus filhos, mas nós sabemos e lemos nos livros 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Reis, que ele foi capaz de chorar amargamente a morte de Absalão, porque não soube disciplinar o seu filho. Ele também não disciplinou da maneira correta quando devia. Fomos também informados que Davi nunca contrariou o seu filho Adonias, que acabou tendo uma relação incestuosa com a sua irmã e causando um grande escândalo no reino do seu pai. Então, do ponto de vista bíblico, nós vemos que Davi era um levita, foi um grande rei, mas como pai ele foi um fracasso, porque ele não usou
a disciplina quando deveria usar, e isso trouxe grandes dificuldades na sua administração, inclusive dentro do reino. Depois, o próprio Absalão fez um cisma, né? Dividiu o reino e ele teve que fugir e acabou entrando numa batalha contra Absalão, e Absalão foi morto e acabou trazendo grande tristeza para Davi. Mas vamos voltar aqui a 1 de Coríntios, capítulo 5, e nós vamos procurar entender como a igreja, numa cultura em decadência, deve se posicionar. Essa é uma realidade muito dentro da realidade aqui da igreja em Coríntios, que ela também, aquilo que se aplica aqui, se aplica à igreja contemporânea, à igreja dos nossos dias. Talvez você diga, mas quando vem acontecer uma coisa dessa, é muito difícil, mas a gente precisa saber o que é que a Bíblia diz para poder trazer o remédio adequado. Então a sociedade secular também não conhece os princípios de Deus, e nós precisamos estudar a palavra para que ela sempre esteja nos orientando nos mínimos detalhes, e assim possamos enfatizar os valores absolutos de Deus, que está sujeito à lei de Deus, e assim venhamos a seguir com muita prudência, com muito temor, aquilo que a palavra do Senhor recomenda. E quando o pecado invade a igreja? É uma questão bem difícil, mas Deus chama a sua igreja do mundo para influenciar o mundo como luz nas trevas. Mas o adversário não vai ficar batendo palmas para aquilo que nós estamos fazendo. Ele fica tentando um e outro, fica de todas as formas buscando, fica em nosso derredor procurando a quem possa tragar. E o grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo. A igreja de Coríntios parece que ela tinha uma necessidade de aparecer, de querer estar na crista da onda, como muitas igrejas dos nossos dias, abrem mão dos princípios bíblicos para a qualquer custo e colocar pessoas no púlpito do louvor, seja lá onde for, para que a igreja se torne a igreja das celebridades e de coisas parecidas, e com isso trazendo realmente muitos problemas e dificuldades para o povo de Deus. Mas veja que Paulo, no capítulo 5, verso 1, ele começa fazendo uma denúncia sobre um homem, um jovem incestuoso. E o incesto é condenado pela lei de Deus. E qual era o caso aqui? Vamos voltar ao texto. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, havendo quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. No livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 18 e no verso 8, diz o seguinte: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez de teu pai, falando exatamente para que os israelitas, aqui no capítulo 18 de Levítico, tem vários tipos de proibições com respeito a parentes, né? E aqui especificamente da mulher do pai, né?
também tem essa proibição. Então, esse homem, que nós não sabemos exatamente o nome, ele estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E a igreja, em vez de disciplinar esse cidadão corintiano, eles se orgulhavam dessa loucura. Eu imagino, eu não tenho muitos detalhes no texto, mas eu quero fazer uma inferência. A inferência é quando não tem o respaldo no texto, mas pelo contexto você consegue imaginar alguma coisa para ajudar a entender o texto. Eu imagino que esse cidadão aqui fosse alguém de uma alta posição na cidade, que havia se convertido, estava nessa situação, e as pessoas estavam, porque eu lembro que hoje, em alguns lugares, algumas pessoas em uma posição de destaque, que quando chegam, e porque tem dinheiro, certos pastores ficam cheios de dedos para enquadrar a pessoa na disciplina que precisam, se é necessário, para corrigir, para ajustar e para não trazer dificuldade para o povo de Deus. Então nós não podemos saber exatamente pelo texto, o texto não deixa muito claro sobre esta mulher, que era casada com o seu pai, desde jovem, ou se depois, nós não temos muito desse relato, ou se o pai estava vivo, ou se já tinha morrido, mas segundo a lei de Moisés, segundo os preceitos da Bíblia, não era permitido um homem se deitar com a mulher do seu pai, fosse ela sua mãe ou sua madrasta. Tanto a lei rabínica quanto a lei romana também não aceitava, e proibia até este tipo de casamento. Esse texto é tão interessante do ponto de vista de que até os romanos, quer dizer, o que Paulo estava recomendando é que a igreja devia ter um posicionamento de corrigir aquele irmão, porque até estava causando escândalo, porque os romanos, os corintianos, não aceitavam aquele tipo de comportamento. Em segundo lugar, nós vemos aí que o incesto violava o próprio princípio do mundo. A imoralidade, que no grego é permeia, denunciada por Paulo no verso 1, não é apenas adultério, ou sobretudo fala de incesto. E Paulo recrimina a igreja de não denunciar o pecado de incesto desse jovem. E diante disso, os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza. E diante dessa situação, Paulo ele é incisivo, ele não abre mão dos princípios, porque ele sabia que o incesto é condenado pela lei de Deus e também pela lei lá de Corintos. E diante disso, Paulo, ele fala, olha, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que entre os gentios, quer dizer, mesmo os romanos e os coríntios, eles não aceitavam esse tipo de prática do incesto no meio deles. E, infelizmente, a igreja estava abrindo uma concessão, estava querendo acolher, só que com isso estava trazendo situações realmente muito difíceis e causando uma espécie realmente de muita contrariedade. Mas eles não estavam se apercebendo, por isso que chega a palavra paulina, a palavra de Deus para confrontá-los. E aí, por que Paulo denuncia o homem e não a mulher?
Ao que tudo indica, a mulher não era da igreja de Corinto. Por isso é que nós vamos observar aqui o andamento, né, desses acontecimentos. Então, duas coisas estão bem provocando tristeza ao coração de Paulo. Primeiro é o fato da igreja de Corinto fazer concessão ao pecado. Achar não, isso é desse mesmo jeito mesmo, né? Nós não podemos entrar nesses assuntos, né? Mas um membro da igreja chegou a ponto de cometer, né, esse pecado e ser também condenado pelo mundo. E eles simplesmente não achavam nada em comum. No entanto, a maior tristeza de Paulo foi a realidade e a atitude da igreja. E a igreja não teve a reação de fazer o julgamento daquele homem incestuoso. Quando no verso 2 Paulo diz: e contudo andeis vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosses tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Quando ele fala que vós estáis ensoberbecido, eu imagino, por isso que eu disse que talvez este jovem fosse, né, uma pessoa que tivesse uma boa posição na cidade, uma boa condição financeira, que por isso, né, eles estavam, pudesse ter uma boa repercussão e a igreja ficasse bem na fita. Mas não adianta agradarmos ao homem e desagradarmos a Deus. Por isso o texto ele é bem incisivo e nos mostra a realidade de por que Paulo estava lamentando esse grande problema. E esse lamento aqui não é um lamento qualquer. Essa palavra aqui é o choro de amargura de um funeral. É a expressão que retrata, né? Lamentar é chorar, o choro da amargura de um funeral. Então Paulo estava vendo, em outras palavras, como que se a igreja não tratasse, a igreja estaria morrendo, a igreja estaria condenada à morte, porque aquela situação era realmente muito desastrosa. Por isso ele diz: como vocês choram nos funerais, deveriam também chorar pelo pecado. O pecado não deve trazer fofoca no meio da igreja, mas deve tomar o conhecimento devido e procurar a liderança da igreja, e a liderança tratar e trazer, se não houver arrependimento, trazer a igreja para que haja a disciplina. Esse é o procedimento. Porém, esse choro pode chegar à igreja que estava ensoberbecida, vaidosa, estava ensimesmada com a presença aquele homem que estava vivendo daquela vida que não agradava ao Senhor. Vejamos em terceiro lugar aqui, fica falar sobre que eles estavam ensoberbecidos pelo pecado. Tanto o verso 2 como o verso 6 fala desse acontecimento, que a igreja estava tolerando o pecado, e por isso eles estavam vaidosos, porque aquele camarada lá que agora era um dos nossos, mas em vez da igreja transformar as pessoas que chegavam estavam trazendo pecado e contaminando e agindo de maneira muito desagradável no meio do povo de Deus. Por isso Paulo reprova, aí no verso 6, quando diz: não é boa a vossa jactância, não é boa a atitude do coração dos irmãos para com aquele homem, porque não estavam usando da atitude correta, estavam apenas com atitudes que não estavam primeiramente agradando o coração de Deus. Vamos observar aqui
o perigo do pecado na igreja. Isso é para nós também, né? O verso 6 mostra algumas coisas interessantes. Então podemos destacar duas coisas com respeito a esse verso 6. Primeiro é que o pecado, ele contamina internamente. E aí Paulo diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O pecado no meio da igreja, além dele contaminar aquele que já está ali, ele gera uma série de ações que devasta o rebanho inteiro, se não for cuidado adequadamente. Então Paulo usa essa figura do fermento. Toda dona de casa sabe da importância do fermento. É sempre um vidrinho, né? Hoje nós temos um vidrinho pequenininho e usa-se várias vezes, né? A massa está ali e de repente ela cresce. Essa é uma ilustração fabulosa em que Paulo usa a figura do fermento para mostrar, para ilustrar o efeito do pecado no meio da igreja. Se não é tratado, se não é estipado, se não é colocado de lado, se não há disciplina, a coisa chega a granguenar, chega a trazer realmente grande devassidão, né? Então, um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra e influencia toda a massa. Por isso é que Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Então, o próprio Jesus mandou nós termos cuidado do fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus, pastor? A hipocrisia, a religiosidade, que eles aparentavam, oravam nas praças e se pabulavam de dar o dízimo até das coisas mínimas, mas esqueciam da misericórdia, esqueciam da bondade e de outras coisas mais. Outra coisa acerca desses, né, além da contaminação interna, há o enfraquecimento externo. Lançai fora, né, o verso 7, o fermento, para que sejais massa ou nova massa. Sois vós, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, é maravilhoso ver que deixará, quer dizer, você pega uma massa crescida com fermento, e Paulo diz: olha, joga fora essa massa, dessa hipocrisia, do fermento do pecado, da iniquidade. Vamos comer um pão asmo mesmo, uma massa nova, sem fermento. Vocês lembram que o povo, quando saiu do Egito, eles tinham que fazer o pão asmo. Vocês sabem o que é? Todo mundo sabe o que é o pão asmo? É pão sem fermento, gente. É o pão, é a massa pela massa mesmo, tá certo? É mais durinho, mas é consistente, né? É bem nutritivo. Mas aqui, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado, né? Foi espargido o sangue do Cordeiro, dos cordeiros, para que na casa dos israelitas que tivesse o sangue, não houvesse morte dos primogênitos. Por isso é que nós renovamos todos os meses o sacrifício de Jesus por nós, né? Nós, não é apenas uma liturgia que fazemos, mas é o pão que foi o sangue, o corpo moído, transpassado por nós, e o seu sangue que fora derramado em nosso lugar. Portanto, eles deveriam lançar fora o velho fermento, os que estavam ameaçando a igreja. Por que é que a igreja deveria jogar fora o velho fermento?
É porque a igreja, quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder. Vou repetir. E quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. As pessoas vão ver, a comunidade não vai respeitar, porque não vai ter santidade nesse grupo. As pessoas fazem o que dão na cabeça. Quando eu fui pastor, lá em Sobral City, a gente tinha um trabalho com as várias igrejas, vários pastores, e a gente tomou conhecimento de uma certa igreja que era conhecido na cidade por ser a igreja dos amaziados. Quer dizer, é uma coisa que, assim, na minha cabeça, mais os irmãos, mas era mau testemunho para toda a comunidade. Ah, você quer ser como igreja da fulana, do fulano de tal? É sério. Então, uma igreja sem disciplina enfrenta problemas sérios na comunidade. E mesmo aqueles que vivem sem o temor de Deus, questionam por que você não faz a coisa certa. Então a igreja deve administrar a disciplina por algumas razões. Primeiro, a disciplina é um ato imperativo, versos 2 e verso 13. A disciplina não é uma opção da igreja, é um dever da igreja proceder. Já disse João Calvino, compreendendo que a igreja onde a disciplina era negligenciada, ela falhava em ser uma igreja genuína. Então, se queremos ser uma igreja genuína, devemos estar aplicando a disciplina quando necessário. A disciplina é uma ordem de Deus. Em Mateus capítulo 18, verso 17, nós vemos que os passos da disciplina na igreja. Qual é o primeiro passo, pastor? Confrontar pessoalmente. Depois, o confronto, se a pessoa não escutou, o irmão vai, o texto é bem claro, e com o intermédio de duas testemunhas, chama duas testemunhas e confronta novamente o irmão. E se não ouvir a você e os duas testemunhas, chama a igreja. E se não ouvir a igreja, aí é como Paulo diz, olha, considera gentil e publicano. Porém, se o faltoso não se arrepende, deve ser considerado como gentil e publicano, ou seja, deve ser tirado da comunhão da igreja. Ele ou ela, esse é o processo da disciplina na igreja. É muito simples, muito objetivo, mas como falei, é muito doloroso, porque, na verdade, parece que quando a pessoa está ensimesmada com qualquer uma das dificuldades vivenciada, ela não se apercebe do que está passando, e da doença espiritual que está sendo trazida por meio da igreja. O segundo aspecto é que a disciplina é um ato coletivo, tá certo? Quando deve haver a disciplina, não pode ser apenas um ato da liderança em particular, mas que em toda a comunidade deve estar ciente, não entrando nos pormenores, mas de que este ou esta membro da igreja está sendo disciplinado para o bem, para o crescimento, e será acompanhado, não aqui a gente não determina quantos meses, quando a gente era criança, e o pastor diz, fulano de tal cortou a franja está disciplinado 6 meses. Dizia na quinta-feira,
que era o dia, né, culto de porta fechada e tudo, que era para disciplinar, mas a pessoa tinha outras, tinha a franja, né, e tinha a língua daquele tamanho e não era disciplinada, né? Então, essas coisas é meio... E aí a gente precisa cuidar bem da nossa vida e pedir o discernimento a Deus do seu propósito. Em terceiro lugar, a disciplina é um ato restritivo e preventivo. Então vamos prestar atenção. A igreja de Corinto estava devidamente, ela estava dividida e deveria estar unida. E ela estava unida quando deveria estar dividida. Esse era o trocadilho aqui, é exatamente para mostrar que eles não estavam exatamente sabendo o que deviam fazer. E ela estava dividida quando deveria estar prudentemente unida. E então Paulo, em um dado momento aqui, ele sabe desses fatos que estão acontecendo, e ele precisa exercer um ato preventivo de disciplina para com esse irmão faltoso, para que haja saúde espiritual na igreja e também orientação para os demais. Porque quando a disciplina é aplicada na igreja, os demais membros da igreja, né, quando fala que é preventivo, ficam alerta, né? Ficam, né? Rapaz, eu vou cuidar mais da minha vida e vou me ajustar, porque o negócio é sério. E aqui, Paulo trata de orientar bem estes irmãos. Também a disciplina é um ato de juiz, verso 5. Como é que essa disciplina foi feita na igreja? Paulo diz: em nome do Senhor Jesus, reuni vós e em meu espírito, no poder de Jesus, nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, os versos 4 e 5. E a palavra aqui, para entregar, é usada aqui por Paulo no sentido jurídico, né? É uma atitude, é um parecer, na verdade é uma excomunhão especial a este irmão faltoso, referindo-se às aflições do corpo por Satanás, porque Paulo estava mandando a igreja aplicar a disciplina àquele irmão na carne, porque ele até então não estava ciente da gravidade do que era um incesto, e Paulo vai a essa situação e traz com muito discernimento. Em quinto, nós vemos que a disciplina é um ato também preventivo, né? Esse nós já falamos, e a disciplina envolve um ato de perdão, irmãos. Uma vez que a pessoa que foi disciplinado mostrou arrependimento, mostrou mudança de atitude, e este irmão, dado o tempo, né, porque isso não é assim no piscar de olhos, né, a liderança da igreja traz a igreja, e a mesma igreja que disciplinou, a mesma igreja que poderá dar o perdão para que aquele irmão ou irmã seja restaurado no nome do Senhor Jesus, né? Então a disciplina tem esse cuidado e está à disposição do disciplinado o perdão, que é muito importante, porque a disciplina não visa a morte do membro, mas a sua futura restauração, né? Então Paulo diz que mesmo entregando o seu corpo a Satanás, né, ele deveria aguardar para que o seu corpo ele pudesse no último tempo ser salvo, né? Aí são outras questões teológicas que nós não vamos entrar aqui em discussão. Então a disciplina foi aplicada e o propósito foi cumprido. O jovem faltoso arrependeu-se. E agora?
Paulo orienta a igreja a perdoá-lo e a restaurá-lo. A disciplina precisava ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. O que Paulo aqui está recomendando é que a igreja deve amar, consolar e perdoar estes homens e mulheres que cometerem erros na comunhão da igreja. Então nós somos chamados como povo de Deus para odiar o pecado, mas para amar o pecador. Então precisamos que, uma vez, as pessoas que assim passam pela disciplina, o maior anelo do pastor, de sua liderança e da membresia, é orar por essas pessoas para que, ao momento que o arrependimento chegue e aconteça, e a pessoa tome uma nova atitude, seja restaurada para a glória do nome de Jesus. Por último, nós vamos ver aqui só o propósito da disciplina na igreja. Quais são esses propósitos? Não é, pastor, antigamente, nas antigas, estava na mão do pastor a destra da disciplina, e muitos fizeram muita besteira e muita coisa até antibíblica. Primeiro, que a disciplina serve para corrigir os faltosos. Então o propósito da disciplina é esse: corrigir e restaurar o faltoso. Não basta a igreja disciplinar. Disciplina não é punição, mas restauração. Então, quando ouvirmos essa questão da disciplina, devamos saber que também representa restauração. A igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, curada, transformada pelo poder de Deus e reconduzida à comunhão da igreja. Então, é um processo muitas vezes lento, gradual, mas possível de restauração. Isso traz muita alegria, é uma festa no dia que há uma restauração de alguém que foi disciplinado. Segundo lugar, é a proteção da igreja. Como igreja, quando a igreja exerce a disciplina, ela também se protege. Porque, lógico que o código de conduta da igreja não é o mesmo do mundo, mas os padrões de Deus são mais altos, e a igreja procura manter esses padrões para o crescimento e para o fortalecimento e a proteção da própria comunidade. Por isso que Paulo diz: olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aqui nós vemos que ele está celebrando, aqui a festa, e o velho fermento, tudo deveria ficar de fora, e deveria haver a comunhão e o propósito de Deus na comunhão e na vida ministerial. Para concluir, Paulo faz 3 recomendações aqui nesse texto, e que nós podemos lamentar o pecado, julgar o pecado e expurgar o pecado. A igreja deve chorar por causa do pecado, versos 1 e 2. Em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, deveríamos chorar por causa dele. A vida cristã não é uma festa. A vida cristã, é uma festa, e transforma-se num funeral quando o pecado contamina a igreja. E a igreja madura chora por causa do pecado e vai às últimas consequências para resgatar aqueles que se arrependem e buscam o favor de Deus. Em segundo, nós vemos que a igreja deve julgar o pecado. Paulo usou 4 aspectos fortes para demonstrar exatamente que o faltoso precisa ser tirado da comunhão da igreja. Tirai do vosso meio, entregai a Satanás, lançai fora e expurgai dentre vós. Então Paulo não foi
de maneira nenhuma condescendente, mas ele quis trazer cura e renovo para a vida da igreja em Coríntios. E por último, a igreja deve remover o pecado, versos 11 a 13. A imagem aqui é da Páscoa judaica, onde o cordeiro foi imolado, o sangue foi implicado nas vergas das portas, nos umbrais da porta, e eles então tinham de se reunir dentro de casa para comer o cordeiro e o pão asmo, pão sem fermento. Então a Bíblia, ela fala que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias, e não poderiam ter levado nenhum fermento. Eles deveriam deixar o fermento de fora, porque esses dias não eram permitidos ter fermento dentro de casa do hebreu. Por isso, meus amados irmãos, nós vemos que Cristo, como nosso Cordeiro Pascual, ele já fez toda a obra maravilhosa em nosso lugar, e você e eu devamos viver a vida cristã de maneira que a gente esteja sempre fazendo essa faxina, sempre tirando, aquelas querelas, aquelas coisas do nosso ser, da nossa comodidade, da nossa zona de conforto, e nos levando a cada dia a buscar em toda a sinceridade, em toda a maturidade, com toda a fé, o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja sempre dirigindo e fortalecendo a nossa vida e nos fazendo homens e mulheres que agradam a Ele em todo o tempo. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque temos nesta noite uma palavra que nos inspira a desejarmos viver melhor a nossa vida cristã. Põe por terra, Senhor, toda coisa que procura, Senhor, contaminar o nosso relacionamento contigo ou com o nosso irmão. Nós precisamos a cada dia estar nos examinando, como nós bem hoje lembramos, para que não possamos dar lugar à carne, a Satanás e às suas hortes malignas. Guarda a vida desta igreja, cada homem e cada mulher, do mundo mal, das setas que procuram de todas as formas nos devorar, nos destruir, e dirige os nossos passos, pois nós precisamos da ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por teu amor incomparável e por tua paz que excede a todo entendimento. Guarde as nossas vidas e os nossos corações, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém.